Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. É um imenso prazer, uma imensa honra poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, embora eu confesso que eu não me sinto tão à vontade assim na frente da câmera, eu preferia estar olhando nos rostos dos irmãos, aquele contato presencial e ver se os irmãos realmente estão entendendo o que eu estou falando, se fica aquela cara de dúvida, aquela cara de estar confirmando que está ouvindo. Eu sinto muita falta disso, porém nós estamos sujeitos a isso nesse tempo de distanciamento social, e eu sei que eu não sou o único. Na verdade, eu imagino que todos nós sejamos com muita saudade dos encontros presenciais, sejamos com muita saudade de poder ouvir e ver os irmãos assim na face a face, né? Mas eu quero dizer que eu continuo orando por todos os irmãos aí em São Paulo, especialmente são alvos da minha oração a família pastoral, essa família que eu amo muito, que eu tenho muita estima e muita amizade. Tenho orado pela vida de cada um de vocês e peço sim que os irmãos também orem pela minha vida aqui. Apesar, eu confesso que está tudo bem, está tudo tranquilo, aqui está bem gelado, está bem frio, o que quer dizer que é um dia normal aqui em Curitiba. Mesmo com dias com sol escaldante, tá um sol muito forte, mas o dia está gelado. Mas continue orando por aqui, especialmente, por favor, peço que orem para que chova por aqui. Nesse exato momento, eu estou em racionamento de água, meu bairro, minha rua, por causa da situação aqui no estado que não está nada fácil. Então, se os irmãos conseguirem lembrar dessa situação nas orações dos irmãos, eu ficaria muito grato e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porém, sem muita demora, que senão os irmãos vão ficar clicando naquele canto do vídeo para ficar indo mais rápido, que eu sei que os irmãos podem fazer isso se a fala não estiver assim tão elétrica. Então eu vou tentar ser um pouco sucinto, mas compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo, da aula que Ele me lecionou e que agora eu transmito a todos os irmãos. E eu começo fazendo uma simples pergunta: os irmãos se sentem abençoados? Nós estamos em dias, e na verdade já se passaram meses, de uma situação bem atípica que nenhum de nós, não importa a idade que teve, mas nenhum de nós passou por algo parecido antes. E muitas vezes a gente se questiona se Deus tem nos abençoado e de como nós temos sido cuidados por Deus. Eu gosto muito, muito, muito da palavra que eu escolhi para a aula de hoje, que é essa palavra aqui, bênção. Não curto ela somente porque é uma das poucas palavras no nosso idioma que tem 2 acentos, com o bônus de ainda ter um C cedilha. Eu adoro esse tipo de curiosidades. Mas não, eu acho que bênção é um termo muito especial para a vida de todos nós cristãos. A gente tinha ainda mais um costume antigo, né, de pedir bênção, principalmente para os mais velhos, né, bênção vô, bênção vó, bênção tio, bênção pai, bênção mãe, enfim. A gente tem essa palavra tão arraigada na nossa cultura como cristãos, mas às vezes a gente se desanima, se pega em alguns momentos difíceis, como esses que nós estamos vivendo, e fica pensando o quanto nós temos sido abençoados por Deus. E eu quero dizer a todos os irmãos que nunca desanimem, porque uma coisa é fato: os irmãos são muito abençoados pelo nosso Criador, pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor. Então, vamos estudar um pouco de um texto bíblico que é riquíssimo. Não dá para esgotar numa aula aqui. Não vou aprofundar em tantos detalhes, porque senão os irmãos nem aguentariam assistir muito esse vídeo. Aliás, eu nem sou capaz de dissecar esse texto por completo, de tão rico que ele é. Eu me recordo de várias mensagens do pastor Marcelo sobre esse texto, que é um dos meus textos favoritos da Bíblia e que o Senhor tem falado ao meu coração durante essa semana. Então quero convidar todos vocês a acompanhar comigo em Efésios, no capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia dos irmãos, porém eu vou tentar aqui colocar aqui na tela também, para que os irmãos possam acompanhar. Eu estou com a tradução da NVI e os irmãos podem acompanhar por aqui, certo?
Efésios capítulo 1 vai dizer, eu vou ler a partir do verso 3, eu não posso nem publicar o capítulo inteiro aqui no vídeo por questão de direitos autorais da tradução, porém, nós vamos ler alguns textos bem famosos. Vamos lá para o verso 3 que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nesse texto, que ele já começa bem dizendo a Deus por quem ele é e por ele ter derramado para a gente uma sorte de bênçãos espirituais. Tem tradução que falam várias bênçãos espirituais, uma sorte de bênçãos espirituais, e nesse texto a gente pode pensar, ou a gente pode interpretar várias delas. Eu vou focar aqui em 5 bênçãos espirituais que estão relatadas nesse texto, mas eu também quero lembrar uma outra coisa. Deus nos abençoa e sempre tem um motivo. Eu gosto de pensar, por exemplo, quando a gente dá um presente para alguém. Eu confesso mesmo aos irmãos que eu amo presentear, mas eu não gosto muito de escolher presente. Eu vou ser bem sincero, porque eu sempre tenho aquele desejo de entregar para alguém algo que a pessoa vai fazer uso. E nem sempre eu consigo pensar, o que essa pessoa está querendo, ou o que ela está precisando, ou será que ela vai fazer uso disso? Quem será que já não ficou chateado porque descobriu que um presente que você deu, a pessoa se desfez, ou trocou, ou enfim, alguma outra coisa? A gente gosta de oferecer aos outros algum regalo, algum presente que tenha uma utilidade que a pessoa use, que a pessoa vá utilizar. Aliás, convenhamos que a gente, tradicionalmente, em Dia dos Pais e Dia das Mães, costuma dar presentes e lembranças que estão relacionadas às funções culturais de pai e mãe, com aquele clássico kit de ferramenta para pai, ou aquela clássica coisa de cozinha para as mães, que a gente espera que as pessoas façam uso. Mas Deus nos abençoa, e o texto vai deixar bem claro isso, que ele derrama essas bênçãos por algum motivo. Vocês vão ver que a palavra para ou por vai aparecer várias vezes, não importa a tradução que os irmãos estão acompanhando. Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas bênçãos que a gente pode enxergar aqui no texto que o Senhor tem derramado. A primeira bênção que vocês nunca podem se esquecer é que nós fomos escolhidos. O verso 4, como nós já lemos, vai dizer: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, antes mesmo de tudo acontecer, bem antes da gente imaginar, se alguém imaginava que nós estaríamos passando por uma situação pandêmica nesse mundo, bem antes disso, nós fomos escolhidos por Ele. Essa é uma bênção que não tem como a gente tirar, não tem como a gente não pensar nela, porque nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Antes mesmo do homem ter pecado, do homem ter caído, nós fomos escolhidos. E por que nós fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
santos e irrepreensíveis. Será que a palavra santo e irrepreensível, irrepreensível quer dizer sem repreensão, ou seja, nenhum erro, nada a ser criticado? Será que essa é a conduta que define os seus dias? Porque foi para isso que nós fomos escolhidos. O Senhor derrama essa bênção celestial para nós, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Será que a maneira que eu tenho falado com o pessoal do meu trabalho, com os meus amigos, será que a maneira que eu tenho me portado na internet, será que a maneira como eu tenho reagido às coisas ao meu redor, será que eu posso usar esses adjetivos santos e irrepreensíveis? Será que essa é a conduta que a gente está levando? Eu acho que fica uma boa reflexão para a gente, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. E a segunda bênção que a gente tem é que nós fomos adotados. Eu amo esse verso. E talvez esse texto tenha vindo ao meu coração porque segunda-feira agora, ou seja, 6 dias antes da nossa aula de EBD, foi o Dia Nacional da Adoção. Esse ato tão bonito, tão lindo que a gente tem de adoção, que Deus, inclusive, usa esse termo para Ele. Ele nos adotou como filhos. Como assim Ele nos adotou? Nós nascemos na carne, nascemos no pecado, nascemos naquilo que faz separação entre Deus e os homens. E mesmo assim, Ele nos atrai, Ele nos adota para que nós tenhamos a Jesus como nosso irmão primogênito, né? O primogênito da ressurreição. E então Ele derrama esse amor para todos aqueles que são nova criatura. Lembrando que esse texto está se focando nas pessoas que são novas criaturas, que realmente são seladas pelo Espírito Santo, como nós lemos no último verso que eu mencionei aqui, certo? E nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Romanos 8, o verso de número 29, vai dizer que porque aqueles que de antemão ele conheceu, esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, falando aqui então de Jesus Cristo, a fim de ele ser o primogênito entre muitos irmãos, predestinados para sermos conforme à imagem do Filho. Eu acho isso tão lindo. A gente fala muito do amor de Deus usando aquele texto bem famoso de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a gente vai ver, conforme nós vamos avançando na parte teológica, né, conforme a gente vai indo também para as cartas paulinas, a gente vai vendo diminuir um pouco o termo unigênito, o que não deixa de ser verdade, Jesus é o Filho unigênito do Pai, mas eu acho lindo que começa a usar aqui o primogênito. Ou seja, para louvor da sua graça, nós fomos adotados para sermos conforme a imagem do Filho. Qual reflexão fica? Se nós já recebemos essa bênção, nós temos essa bênção, nós fomos adotados, a gente tem agido conforme a imagem do primogênito do Pai, do unigênito e primogênito do Pai? Será que a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou olhando para as pessoas, as coisas que eu estou fazendo, elas revelam a imagem de Cristo? Se elas não revelam, aí a situação é bem perigosa. É bem perigosa. Será que as maneiras que eu estou falando, o tipo de palavreado que eu falo, o tipo de conversa que eu estou... E eu falo muito disso porque nós estamos em distanciamento social, então muitas vezes as nossas ações são muito mais de comunicação. Mesmo que seja uma comunicação eletrônica, uma comunicação virtual, ou ainda uma comunicação à exaustão com as pessoas que estão confinadas juntos com os irmãos, nesse clima de insegurança, as pessoas precisam ver a imagem do Filho de Deus Pai. E nós fomos adotados para o louvor da graça do nosso Deus, para sermos conforme a imagem do Filho
Será que a gente tem agido dessa maneira? Fica aqui mais uma reflexão para a gente. A terceira bênção é que nós fomos redimidos. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o sangue de Cristo. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nós fomos redimidos, nós recebemos a bênção da redenção. Além de sermos escolhidos, sermos adotados, nós temos a bênção da redenção. A redenção dos nossos pecados. E para o que Deus nos dá essa bênção? Olha aqui, ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Qual é a sabedoria e entendimento de quem é redimido? De quem recebe o perdão dos pecados? Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, mas ela é uma ideia que já está arraigada na nossa cultura, até no imaginário popular. Mas a gente ouve muito que só sabe perdoar quem já foi perdoado. Só sabe perdoar de verdade quem já foi perdoado. Se nós recebemos a redenção, se a gente, como nova criatura, tem a noção desse amor de Deus tão intenso, tão grande, tão gracioso, que se derrama na gente, que se derrama em nós com essa remissão dos pecados, a gente precisa aprender a perdoar os outros. E aprender a perdoar, ela pode ser um pouco difícil se a gente deixa o velho homem, o homem nascido na carne, falar mais alto em nossas vidas. Porque aquele que é gerado, aquele que é nascido de Deus, esse com certeza tem um amor dentro dele suficiente para perdoar. Mas será que a gente está disposto e a gente está vivendo esse perdão? E eu não estou falando de perdão de boca para fora, não. Eu estou falando de perdão mesmo que, independentemente se as pessoas vieram pedir perdão, se a gente perdoa. O mesmo perdão que o Filho unigênito do Pai, o primogênito da ressurreição, teve quando ele estava sendo crucificado e perdoou, falando, ou melhor, pediu perdão para todos aqueles falando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus, como a imagem do Filho que nós precisamos refletir, conforme a gente comentou no ponto 2, se ele demonstra isso, Deus nos derramou a sabedoria e o entendimento para que nós pudéssemos agir assim ao nosso redor. E olha só, meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo muito, e eu nem estou falando de nome específico, eu estou pensando na minha vida mesmo, nessa situação complicada desses dias de distanciamento social. Quantas oportunidades já não tive de poder perdoar pessoas? Pessoas que eu conheço bem e pessoas que eu mal conheço. E que eu pude, oportunidades que eu tive de poder demonstrar um pouco do amor de Deus, ou melhor, de Deus agir na minha vida, através do perdão para as pessoas que estão próximas. Os irmãos entenderam, próximos não exatamente tão próximo por causa do distanciamento social, mas próximos de contato, nessas situações que nós estamos vivendo. Certo? Vamos passar para a bênção de número 4. Nós tivemos o mistério revelado. Um momento só que eu acho que não dá para ver o texto completo aí. Vamos ver. Pronto, aqui já deu. Nós tivemos o mistério revelado. Paulo vai escrever assim para a igreja de Éfeso. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus nos revelou este mistério. Romanos 16, 25, eu vou pegar aqui uma outra tradução também, vai nos dizer, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e todas as nações por obediência da fé. Durante séculos, esse mistério da redenção esteve oculto.
os povos, os profetas, o povo de Israel como um todo ansiava pela vinda de Cristo. Nós temos esse mistério revelado. E para que Deus nos revelou essa bênção, o plano da salvação concreto na crucificação de Cristo Jesus? Bem, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino que quando alguém revela uma coisa, é para que essa coisa seja mostrada. É para que essa coisa seja anunciada. E eu acho que isso vai bater um pouco com o que eu vou falar no próximo tópico também, por isso que eu nem marquei nada em vermelho agora, porque a gente vai para a bênção número 5 e eu vou juntar as duas, tá bom? A bênção de número 5 que a gente pode ler é que nós fomos feitos herança. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Eu usei a tradução da Almeida Corrigida e Fiel por causa do termo herança, que eu gosto muito e que não estava presente na NVI. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aí Paulo vai falar primeiro das primeiras testemunhas do plano da salvação, o povo de Israel, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E agora a bênção estendida aos gentios, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que a gente pode aprender dessas duas bênçãos, tanto do mistério revelado quanto feito herança, feito testemunho, é justamente essa palavra, testemunho. Durante o plano de salvação, o Senhor escolheu um povo primeiro, aquele que Paulo fala na primeira pessoa do plural, já que ele era judeu de nascimento, um povo para que o nome dele fosse testemunhado por todos os povos, para que todos os povos tivessem ciência de que há um Deus e de que há um Senhor Todo-Poderoso no mundo. E nós recebemos a bênção do mistério revelado e nós fomos feito herança dele. É uma bênção que ele dedicou a todos aqueles que são nascidos novamente, para que nós pudéssemos divulgar a todos, para que nós pudéssemos proclamar a todos. Agora, a pergunta e a reflexão que eu quero deixar para todos nós, tanto para a minha vida quanto para a vida dos irmãos, é: o quanto testemunho a gente tem dado, o quanto a gente tem revelado do mistério da redenção no nosso agir e no nosso viver, o quanto a gente tem entregado isso aos demais. E eu nem estou falando somente de campanhas de evangelização, eu estou falando de testemunho mesmo. O quanto nós que carregamos o nome de Cristo temos levado da imagem de Cristo. Temos carregado isso para aqueles que estão sedentos de ouvir disso e de saber disso. Essa é a reflexão que eu queria deixar para todos nós, porque as bênçãos que nós recebemos do Eterno, elas têm propósitos. O Senhor derrama essas bênçãos, e essas são somente 5, e a gente poderia debruçar ainda mais sobre o texto para ver que elas se ramificam em muitas outras coisas, e o Senhor tem nos abençoado. E eu sei que se os irmãos, se cada um de vocês olhar para a vida e para as particularidades do que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, os irmãos vão contar muitas e muitas bênçãos. Mas o Senhor nos abençoa por propósitos. Temos cumprido os propósitos que Ele tem desejado para a gente? Esta é a reflexão e o pensamento que eu queria deixar para os irmãos, lembrando que nós temos sim, nós recebemos essas bênçãos por meio de Jesus Cristo, como nós lemos no texto, e nós temos a confirmação dessas bênçãos. Afinal, o último verso que a gente acabou de ler fala que tudo isso é confirmado, é selado, é atestado pelo Espírito Santo da promessa. Os irmãos estão sendo abençoados, os irmãos são abençoados, os irmãos têm recebido bênçãos do Senhor. E a comprovação é o Espírito Santo na vida de todos os irmãos que nasceram novamente. E eu amo uma coisa teológica que eu amo desse texto, é a visão trinitarista
que Paulo coloca. Deus, bendito seja Deus que nos abençoou por meio de Jesus Cristo, ou seja, Deus Pai derrama as bênçãos através de Deus Filho e as confirma através do Santo Espírito. Ou seja, Deus em toda a sua plenitude entregou essas bênçãos para cada um de nós. Nós recebemos essas bênçãos e nós temos que cumprir os propósitos de cada uma delas. Amém? Desejo um bom domingo a todos vocês. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão longo e oro que essa palavra tenha abençoado a vida dos irmãos, assim como o Senhor abençoou a minha vida com esta mensagem e com esse texto bíblico. Amém? Até uma próxima oportunidade e estamos juntos. Se cuidem!